Este é o programa Reflexões e Vivências com Jesus, como o próprio nome já diz. São conteúdos do Novo Testamento que nós vamos refletir aqui toda semana para entendermos como podemos praticar, como podemos honrar, né, nossa condição de sermos cristãos. Porque não basta ser cristão, como dizia Paulo de Tarso, é preciso se revestir desse sentimento e colocar em prática, principalmente diante das tribulações da vida. Vamos iniciar com as parábolas. Vamos trazer todas as parábolas que constam no Novo Testamento. Eu estou usando a tradução de Haroldo Dutra Dias. E daí em diante vamos seguindo, com Jesus no nosso caminho, segurando a nossa mão, diríamos assim. E a primeira parábola que Jesus narra é a parábola do semeador. Lembrando que parábola ela é a mesma coisa que história, só que a parábola ela tem sempre um resultado de cunho moral. É sempre você olhar para si. Essa parábola ela nos convida muito esse olhar para nós, como é que nós recebemos os ensinos de Jesus, seja qual for a religião cristã. E o evangelista Mateus ele inicia a parábola, o escrito, né, como Jesus falou assim: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. A outras caiu sobre um solo de pedras, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente. Mas por não haver profundidade da terra, raiando o sol, foi crustada, ou seja, queimada, né? E por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros, e os espinheiros subiram e as sufocaram. A outra parte caiu sobre a terra boa e dava fruto, uma 100, outra 60, a outra 30. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Eu quero convidá-los a observar o final, que ele diz: quem tem ouvido de ouvir, ouça. Nos convidando a pensar que o ouvido pode ser um dos 5 sentidos mais importantes, porque é ouvindo que nós entendemos o que se passa à nossa volta e podemos ter uma melhor condição de agir, em vez de só reagir. Nós reagimos muito porque não refletimos nos acontecimentos à nossa volta. Então, refletindo sobre os significados dentro das nossas limitações, é claro, imagine a profundidade disso que Jesus realmente quis dizer, mas é aquilo que nós podemos experimentar. Nós vamos encontrar várias traduções, vários entendimentos a respeito disso, mas hoje eu quero te convidar a entender essa questão interna, esse cuidado do nosso campo interno, onde floresce, o que floresce dentro de nós. Porque ele diz que o semeador, quando ele semeia, no caso nós podemos entender como semeador o próprio Jesus, as sementes, os seus ensinamentos. Nós podemos também entender como semeador Deus e as sementes, as suas leis. E essas sementes, quando elas caem, se elas caírem nesse terreno, nessa estrada que os pássaros comem, o vento leva, é justamente quando ouvimos, até gostamos, mas nos deixamos levar pelas futilidades, pelas ocupações do mundo, que nos convidam mais o item de sobrevivência do que da vida propriamente dita. E aí, daqui a pouco a gente até esquece, né? E tudo vai embora naturalmente. E é que cai no solo de pedra, onde tem muitas pedras, ela tem terra, mas só que a terra é rasa. Ou seja, nós recebemos e queremos cultivar e trazemos uma identidade, né, cristã, de uma religião, seja ela qual for. E até dizemos que temos fé, nos dedicamos às orações, mas quando vem a dificuldade, quando vem uma situação difícil de se resolver, em vez de usar aquele conhecimento para ajudar, geralmente a pessoa considera mais fácil se desesperar, desistir de ter fé, desistir da própria religião. Nós até vemos que tem muitas pessoas que mudam muito de religião. E nós precisamos ter esse sentido mais real daquilo que abraçamos, né? Como Jesus se revela para nós naquela religião cristã que nós escolhemos e como ele nos ensina nesse processo de evolução, de transformação. E aquela que cai nos espinheiros, elas crescem, porque ali cresce o espinheiro, também vai crescer. Só que os espinheiros sufocam. No caso, os espinheiros podem ser considerados como os vícios, as mazelas morais, não só os vícios
das drogas lícitas e ilícitas, mas os vícios das más tendências morais. Nós trazemos muitas tendências de outras vidas e, envolvidos pelas situações diversas do mundo, pelo menos principalmente no mundo altamente materialista, como é essa parte do planeta, né, o Ocidente principalmente. E aí vamos deixando esses vícios, o vício da queixa, da maledicência, da sexualidade, dos prazeres fúteis. Eles vão sufocando, por mais que nós até gostamos, nos envolvemos muitas vezes com alguma atividade voltada para a espiritualidade, voltada para os ensinos de Jesus, mas aí com o tempo essas coisas vão ficando para trás, porque os vícios acabam realmente dominando. Mas a questão é a busca pela disposição de superar os vícios, ou seja, de substituir os vícios pelas virtudes. Essa é a proposta de Jesus, quando ele nos esclarece sobre essas coisas. Mas há a terra boa. Há aqueles que muitos de nós já conseguimos receber essa semente e deixar que ela cresça e trazer as experiências de ser também muitas vezes um semeador, porque aí, como ele diz, essa terra boa, ela dá muito fruto. Então, uns vão dar 100, porque isso aqui é interessante nós pensarmos. Olha, um dá 100, outra 60, outra 30. Não há uma atitude padrão, não há um comportamento padrão para todas as pessoas. Cada uma vai entendendo, então muitas pessoas dão 100, dão muitos frutos, né? Então nós vamos ver aí grandes exemplos da humanidade, como Maria Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Franco, né? Muitos cristãos, falando só a Irmã Dulce, nesse meio cristão mesmo, que divulga os ensinamentos de Jesus, fora grandes almas que já estiveram pela terra em várias outras religiões. Mas eu estou falando só desses ensinos mesmo de Jesus, onde essas almas são esses que dão 100, né? Dão muitos frutos. E aí eles também são semeadores, porque os frutos vão gerando. Mas tem aquele que dá 60 ou do 30. A questão é ver se essa semente já brotou em nós, qual a quantidade de frutos que nós estamos dando, né? Como é que nós estamos vivendo essa experiência. É importante esse entender. Como é que eu vivo Jesus? Eu tenho uma identidade de cristão? Como é que eu vivo essa experiência na prática, né, no mundo, na minha existência? E eu tenho um pensamento do Enfio, que ele dizia assim: se a árvore não deu frutos, valeu a beleza das flores. Se não deu flores, valeu a sombra das folhas. Se não deu folhas, valeu a intenção da semente. Essa é uma fala muito bonita, muito interessante, porque tem muito a ver com a parábola do semeador. Então, existe essa semente que nós recebemos e que às vezes ela dá frutos, mas se ela não der, valeu a beleza das flores, valeu a oportunidade de levar alegria, otimismo, positividade, esperança para as pessoas. Mas se não deu flores, também pode ter dado a sombra, pode já estar dando sombras. A sombra é aquela que alivia, né, que atende o outro, que alivia o cansaço, que segue o ensinamento de Jesus. Vinde a mim, vós que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Mas, como o Enfio fala no final, se nem folhas deu, valeu a intenção da semente. Qual a nossa intenção? E aí nós vamos passar por essa vida, chega o momento da desencarnação, do retorno para casa, e quais foram os frutos, qual a quantidade de frutos que nós espalhamos, ou se demos flores, mas se nem flores tivemos, se favorecemos a sombra, as folhas que trazem as sombras, mas se nada disso nós conseguimos, e a nossa intenção? Será que nós temos a nossa intenção para dizer, olha, eu tinha intenção, só não consegui ser forte o suficiente para me dispor a agir nesse padrão de comportamento cristão, nessa vida leve que Jesus nos oferece? É muito importante esse pensamento, porque é a nossa vida que está em jogo, é a nossa felicidade, é a nossa situação.
intelecto, moral, até física, né? Porque às vezes vem as dificuldades físicas e você consegue se elevar sua sintonia vibratória, elevar seu coração, trazer sentimentos melhores, e aí você vai administrando melhor e a dor física vai acerenando um pouco. São situações diversas que a vida oferece e oportunidades também. Qual a oportunidade que você está abraçando? Como é que você está vendo a sua possibilidade de receber essa semente e que depois se torne um semeador? A fé do... Tem um palestrante, acho que foi até o Haroldo Dutra mesmo, que diz que a fé mais fervorosa que ele acredita que seja é a fé do agricultor, porque ele planta a semente. Ninguém garante que vai nascer, mas ele acredita. Ele acredita e se prepara para a colheita. E aí eu quero te convidar a essa reflexão. Observe como você está recebendo a semente. Observe como é que você está semeando isso. E semeie. Não desista, não se deixe abalar pelas limitações, a fragilidade do corpo físico ou as condições limitadas de um mundo materialista, de consumismo, em as coisas mudam o tempo todo. É impermanente mesmo, aqui tudo é transitório. O importante é receber a semente e depois colaborar nessa semeadura. E todas as vezes que você semear, se prepare para a colheita, principalmente quando você faz o bem, porque como dizia Chico Xavier, o bem que você faz hoje, ele é seu advogado em qualquer parte. Busque o bem, que o bem te encontrará, que o bem te dará forças e luz para viver melhor as experiências desse mundo. Vamos seguindo por aqui. Até a próxima semana com a próxima parábola. Que essa parábola possa te trazer profundas reflexões sobre as nossas atitudes. Precisamos acordar para essa realidade. Precisamos ser cristãos de atitude. Precisamos começar a falar mais alto que o mal, porque o bem é muito tímido, apesar de que existe muito bem, muitas pessoas boas na Terra. Assim como todos nós estamos buscando esses recursos para nos melhorarmos. Mas é que o mal é mais ousado, né? Então precisamos acreditar mais em nós, acreditar mais no bem, confiar na semente, nos preparar para a colheita e começarmos a dar melhores passos neste caminho. Fiquem na paz, que haja muita luz no coração, muita paz e um pensamento sempre voltado para Deus e para uma vida mais suave. Eu penso que nós já merecemos. Até o próximo programa.